Hello guys, good morning, ou good afternoon, good evening, vocês já sabem, né? Então, gente, hoje, né, para começar o nosso segundo semestre, né, de 2021, eu vou começar com uma matéria que é muito importante, que é o Present Perfect, certo? É um tempo verbal muito interessante e às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade de entender ele, certo? Mas ele é bem tranquilo quando você começa a prestar atenção, faz os exercícios e pratica. Ele vai estar dividido em várias partes, porque ele pode ser acompanhado de várias pequenas coisas que eu preferi separar para que vocês não vissem tudo de uma vez e ficassem sobrecarregados, né? Então, gente, começando aqui com Present Perfect, né? Eu acho que a informação mais importante para dizer aqui de começo, de cara, é que quando você olha para o nome dele, é Present Perfect. Então você tem a impressão de que é um tempo verbal que vai falar sobre o quê? Sobre o presente, né? Porque é o presente perfeito. Mas não. Como vocês podem ver aqui, né? Eu coloquei o Present Perfect, apesar de ter o nome de presente, ele é usado para falar a respeito do passado. Como assim, professor? Ele vai soar mais ou menos em português como um eu tenho feito, eu tenho viajado, eu tenho dançado, né? Então ele vai soar dessa forma. Naturalmente, dá a ideia de algo que eu comecei a fazer no passado e continuo a fazer, né? Olha, eu tenho estudado inglês com a Andrea desde maio. Então é uma coisa que começou em maio e continua a acontecer até o presente momento, certo? Então, present perfect, ele é usado para falar do passado nesse sentido. Aí, vamos lá. Duas coisas muito importantes sobre o present perfect. Ou ele vai ser usado nesse sentido, de algo que eu comecei a fazer há algum tempo no passado, obviamente, e continuar fazendo no presente, ou para falar de uma simples ação que eu fiz no passado, uma experiência de vida que eu tive, mas que não importa quando aconteceu, né? Então, por exemplo, eu, pessoalmente, Andrea, eu fui pro show do Iron Maiden. Quando eu quero falar essa frase pra você e eu vou dizer que eu fui para um show do Iron Maiden, eu não preciso especificar quando eu fui. Eu não preciso dizer o ano que eu fui pro show do Iron Maiden. Eu falo só o quê? I have been to an Iron Maiden concert, que inclusive tá aqui no exemplo, né? Então, pra mim, quando eu tô falando essa frase pra você, é importante apenas dizer o que eu fiz, que é o quê? Estive no show do Iron Maiden. Não importa quando eu fui, onde foi, nada disso é importante. É uma experiência de vida que eu quero compartilhar. Então, para compartilhar essas experiências de vida no passado, sem dizer quando eu fiz essas coisas, eu uso o present perfect. E também uso quando eu vou falar de uma coisa que eu comecei a fazer no passado e continua até agora. Então, vamos supor que você tá assistindo uma série nova, sei lá, Outer Banks. Então, você quer dizer que você começou antes e continua a assistir. Então, você fala, I have watched Outer Banks, por exemplo, né? I've watched Outer Banks since last year, né? Eu tenho assistido Outer Banks desde o ano passado, né? Então, você vai falar dessas ações que começaram no passado e que continuam no presente, ou de experiências de vida, coisas importantes para mim, mas que não importa quando aconteceram. Então, esse é o maior problema para os alunos entenderem, porque ele é um tempo verbal que o nome é presente, mas ele fala do passado. Sim, é do passado de certa forma, porque ele começou no passado, continua até o presente. Ou porque é uma coisa que foi importante pra mim no passado, e se foi importante pra mim no passado, é uma experiência de vida que aconteceu, continua a ser relevante no presente, né? E aí, como é que a gente forma esse tempo verbal, né? Como é que a gente monta as frases, né? Constrói. Eu ia dizer monta e constrói ao mesmo tempo, aí ia dizer monstra, mas enfim. Então, como é que a gente forma isso? Como é que a gente forma o present perfect? Você vai utilizar um verbo auxiliar, e como o nome dele já diz, ele tá lá para te ajudar. Ele tá lá para te ajudar na negativa, ele tá lá para te ajudar na interrogativa, né? Então ele aparece para isso. Sendo que o auxiliar do present perfect, ele é tão bom que ele ajuda tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Então eu sempre vou usar o meu auxiliar numa frase com present perfect. E qual é o auxiliar, teacher? É o have ou o has.
né? Que é o verbo ter, que é para dar essa ideia de eu tenho estudado, eu tenho feito isso, eu tenho aprendido, eu tenho assistido, né? Para dar essa ideia de eu tenho feito alguma coisa, né? Então, eu vou colocar o have, né? Ou o has. Como é que eu vou saber, teacher, se é o have ou has? Lembra que o has é só para 3 sujeitos. He, she, it. Que é a terceira pessoa do singular, né? Quando eu for falar dele, dela, ou de um animal, por exemplo, que pratica alguma ação, que começou a fazer alguma coisa e continua a fazer, que tem uma experiência de vida, eu uso has ao invés de have. E o have para todos os outros, né? Eu uso o have pro I, eu uso o have pro you, eu uso o have pro we, eu uso o have pro they. Só não uso para he, she, it, que são ele, ela ou isso, né? Então pronto. Então, primeira coisa é, vou botar o sujeito, quem foi que fez a ação, quem tem começado a fazer alguma coisa, né? Começou no passado, continua. E vou colocar o auxiliar, que é have ou has. Depois disso, eu preciso dizer o que é que essa pessoa tem feito. Eu tenho estudado, eu tenho dançado. Então, eu tenho que colocar o verbo estudar, dançar. Mas escuta, eu tenho estudado, eu tenho dançado. Apesar de ninguém nunca lembrar isso do português, né? Esses verbos estão no particípio, né? Cantado, dançado, etc. O que for. Então, você vai colocar o have ou has, que é o auxiliar, junto de outro verbo, que vai vir no particípio. Como é que funciona o particípio no inglês? Ora, meu jovem, é muito simples. O particípio no inglês, ou você adiciona o ed no verbo, pegou o verbo, bota o ed. Play, played. Dance, danced. Deixa eu ver outro. Agora eu não consegui ver mais nenhum na cabeça. Mas enfim, muito simples. Então, play, played, dance, danced. Adiciona o ed. Se o verbo não for regular, aí você fica, teacher, então como assim, né? Gente, se o verbo é regular é porque quer dizer que a maioria deles adiciona o ed. É muito simples. Tipo assim, vamos dizer que 70% você adiciona o ed. Aí tem uns que são chatinhos, que não é só adicionar o ed. Você tem que lembrar da forma do particípio do verbo. Todo livro de inglês, sem exceção, se você for olhar lá no finalzinho, ele vai ter uma tabelinha de verbos irregulares, que é como eles ficam no passado e como eles ficam no particípio. Aí você fica, nossa, teacher, esse negócio é muito chato, não faz nem sentido, a gente não tem isso no português. Tem, cara. Porque você fala assim, eu canto, presente. Eu cantava, passado. Eu cantarei, futuro. A diferença é que no português eu boto um sufixozinho, eu mudo o final, né? Eu falava cantava, cantarei, né? Cantarei. Então aí eu vou adicionar um sufixo, né, no final. Então no inglês, alguns é só adicionar o sufixo, que é só adicionar o ed, mas outros você tem que lembrar da forma, chapa. Você já tá querendo um negócio muito, muito fácil, né? Então, você vai ter que lembrar. Aí, por exemplo, o verbo to be. Ele, no passado, virava was ou were. E agora, no particípio, ele vai virar gone. Tu é doido? É o quê? Gone? Been. Ficando doida. Been. O go, aí sim. O go, no passado, ficava went. No particípio, que é o que a gente vai usar agora, ele vai virar gone. Né? E aí vai. Cada um vai ter sua forminha. A dica que eu dou é que, naturalmente, no particípio, quando ele é irregular, a maioria dos verbos ganha um Nzinho. Não existia esse N, mas ele ganha. Tipo, o be fica been, né? O go fica gone, né? O know fica known. É só adicionar um N no final, né? Então, assim, a maioria deles tem esse Nzinho, mas não é todos, né? Não tem uma regra que dá pra você lembrar. Por isso que ele é regular, né? Porque se fosse regular, ele seguiria a regra. Aí ele vai do jeito que ele tá afim. E aí tem os exemplos das frases, né? Como eu já falei pra vocês, né? I have been to an Iron Maiden concert. Então, eu quero dizer que eu já estive, né? Aqui eu tô falando de experiência de vida. Então, eu digo, eu já estive no show do Iron Maiden. Não importa quando. Só estive. Essa é a parte importante da frase, né? Aí, um exemplo na negativa. É só colocar um not depois de auxiliar, né? Então, she hasn't lived abroad, né? Ela não morou fora. She hasn't lived abroad. É uma experiência que ela não teve. E na interrogativa é só inverter. Teacher, isso é muito difícil. Não, mas na interrogativa tu sempre vai inverter pra todo tempo verbal. Não importa. Toda frase que tu quiser fazer em inglês é só tu inverter a pergunta. Pra fazer a pergunta, inverte. Professor, você deu o que é que eu tô fazendo? Inverta uma cor com a outra. Deve dar certo. Porque assim, se na afirmativa é de um jeito, na interrogativa pode ter certeza que vai ser o contrário. Né? Então essa é uma das pequenas certezas que você vai poder ter na vida. Então aqui você fala, I have been, é só inverter. Have I been? She has lived. Has she lived? E aqui outro exemplo, né? Have you ever visited the United States, né? Quando eu uso esse ever, porque eu quero saber se na vida
você já fez isso, né? Se em algum momento da sua vida, have you ever, assim, na vida, visited the United States? Você já visitou os Estados Unidos? Aí perceba que dois verbos, o live, que fica regular, é só adicionar o ed, e o visit, né, é só adicionar o ed também. Já o been, ele é irregular, então ele vira been, né? I teach you lots of information, tá me sentindo sobrecarregada. Assiste a aula de novo, gente. Eu sei que às vezes eu falo rápido, meus amores, me perdoem, mas é porque é isso, né? É só lembrar desses passos. Então, por exemplo, no formulário que eu fiz, nos exemplos de atividades que eu vou passar aqui pra vocês, sempre vá com um sistema pra responder. Poxa, eu não sei o que é que eu tô fazendo. Pois faça isso. Olha pro sujeito. Você vai colocar have ou has. Se eu estiver falando de uma terceira pessoa, Maria, João, Antônia, ele, ela, eu vou usar has. Se eu estiver falando de mim, de você, deles, plural, e de nós, eu vou usar o have. Top. Então você já bota lá, vai ter um espacinho, você já bota o have ou has. Top. E o verbo no particípio. Você não sei particípio, bota ed no final do verbo, só chuta com ed. Se não for esse com ed, tenta chutar um com n, né? Um nzinho no final. Aí tem gente que vai fazer sério. Então pega o livro, né? Olha lá atrás, tem a listinha dos verbos e encontra, pesquisa na internet mesmo, né? A lista dos verbos, não é a resposta não, viu? Minhas respostas não tem no Braille. Mentira, deve ter, sei lá. Anyways. Aí vamos lá. Pra praticar mais, eu coloquei 2 linkzinhos. O primeiro link, ele é só afirmativas. Então é só colocar have, tananã, has, tananã, lindo, coisa mais gostosa do universo. Já no de baixo, vocês têm aí é uma mistura. Então pode ser negativa, pode ser afirmativa e pode ser interrogativa. Aí você vem e faz o quê? Esse slide tá todo bonitinho, disponível com esses bonequinhos pra vocês. Aí vocês olham pro slidezinho e faz. E lembra, bota o have ou has e depois bota o verbo no particípio, que ou é adicionar ed ou é botar um n ou v, qual é a forma dele. E é isso. Eu sei que parece difícil, mas vai dar certo, ok? Então tentem fazer a atividade direitinho. É suave, é de marcar. Maravilha, mamão com açúcar, tá, meus amores? E é isso, babies. Então, por hoje é só. Próxima aula a gente volta com Present Perfect de novo, mas com outros componentes, tá? Então é isso. Thanks. Bye bye and I'll see you next class.